Bom dia, bem-vindos à 24ª edição do Directions. É fantástico ver que já estamos com quase 4.000 inscrições só nesse primeiro dia, o que significa que ultrapassamos todos os nossos objetivos para esse ano e que duplicamos o número de assistentes em apenas 2 anos. E depois desses anos todos, desses 24 anos, a missão do Directions nunca fez tanto sentido. Ser um fórum independente de discussão e partilha de conhecimento. E com qual objetivo? Acelerar o processo de transformação digital da sua organização e da economia portuguesa. E para quê? Para sermos mais competitivos e sustentáveis. Principalmente nesse ano paradigmático, onde pela primeira vez na história verificamos uma correlação inversa entre o IT e a economia. Ou seja, mesmo com uma das maiores quebras na história no produto interno bruto, o mercado da IT continuou a crescer. Como podem ver aqui nesse gráfico que temos conosco, na crise econômica de 2009, o mercado da IT decresceu mais do que a economia. E no ano passado, apesar de uma quebra de quase 5% no produto interno bruto mundial, o mercado da IT cresceu quase 3%. E em Portugal, onde a quebra da economia foi ainda maior, o IT continuou a crescer, cresceu quase 2% em 2020. E é por isso que esse ano temos como tema o papel do digital na resiliência e sustentabilidade das organizações. Queremos demonstrar que hoje, mais do que nunca, o IT e o digital são peças fundamentais e estruturantes para termos uma economia e sociedade mais competitiva e sustentável. Vamos partilhar consigo, ao longo dessa longa semana, a visão da IDC para o futuro das organizações, aquilo que chamamos de Future Enterprise, que é caracterizada por uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital e global. Essa framework está estruturada em 9 pilares, esses 9 pilares que vos apresento, transversais entre si, os quais serviram de inspiração para a agenda do Directions esse ano. Vamos analisar o futuro do relacionamento com clientes e consumidores e qual o impacto para a sua organização, assim como o futuro do trabalho, o futuro das operações, o futuro da inteligência empresarial e o futuro de todos os pilares que compõem o Future Enterprise. Até mesmo o futuro das próprias indústrias, dos setores e dos novos ecossistemas que têm sido criados com base em plataformas tecnológicas. Vamos, claro, analisar os riscos, mas, sobretudo, analisar e indicar as oportunidades para a sua organização. Vamos também analisar os principais use cases de transformação digital. Nos últimos anos, os analistas, os mais de 1.000 analistas da IDC, criaram uma base de conhecimento com milhares de use cases de transformação digital, para os quais prevemos crescimentos exponenciais. Nesse gráfico, que vamos agora apresentar, podem ver os vários use cases em todos os setores da nossa economia, com grande investimento e crescimento a nível europeu. E como resultado, verificamos uma aceleração ainda maior na transição da segunda para a terceira plataforma tecnológica e aceleradores de inovação. Enquanto o mercado da IT crescerá a menos de 5% ao ano até 2025, as previsões da IDC apontam para um crescimento de 2 dígitos ao nível da terceira plataforma e aceleradores de inovação. 2 dígitos no mercado em que média cresce apenas 5%. Notem que para a segunda plataforma prevemos inclusive uma quebra de 2% nos próximos anos. No gráfico que mostramos aqui, podem ver a relação das tecnologias que acreditamos terem maior potencial de crescimento ao longo dos próximos anos em Portugal. E apesar dessa aceleração, devemos ambicionar mais para Portugal e para a Europa, e na perspectiva da IDC existem 5 fatores-chave para o sucesso dessa ambição. Primeiro, o tecido empresarial tem que acelerar ainda mais a transição, a transformação digital. É necessário mais resiliência, inovação, escala, assim como é preciso dinamizar ainda mais o ecossistema empreendedor, as startups, as scale-ups e as novas empresas em geral, que são fundamentais para esse processo de transformação digital.
devemos também ser capazes de continuar a atrair mais investimento internacional em áreas estratégicas para a economia digital. E é nesse sentido que teremos vários painéis com alguns dos principais digital leaders em Portugal. Vários deles já foram premiados no nosso Portugal Digital Awards como Digital Leaders do Ano, que ao longo dessa semana irão partilhar as suas experiências e aquilo que fizeram ao longo dos últimos 18 meses de pandemia. Vamos também ter um preview exclusivo de um estudo desenvolvido pela EDC com o apoio da Startup Portugal e da Portugal Digital sobre o ecossistema empreendedor e também 2 painéis para analisar o potencial de Portugal como próximo hub digital. O segundo pilar, relacionado com a administração pública, necessitamos acelerar ainda mais aquilo que tem sido a transição digital no setor público. Temos, obviamente, que desenvolver políticas e regulação, mas temos que ser capazes de executar de forma eficaz o PRR e o novo quadro comunitário. E a nossa administração pública, e não obstante o excelente trabalho que tem feito nos últimos anos, tem que acelerar ainda mais a transição digital dos serviços públicos. Nesse contexto, teremos a oportunidade de ouvir o Secretário de Estado para a Transição Digital, quem desde já agradeço novamente a presença no Directions. E na quarta-feira teremos um painel apenas para falar sobre o tema do PRR e dos fundos comunitários, com a presença do presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, assim como o presidente da ADIC, a agência que irá gerir os fundos do novo quadro comunitário, assim como a diretora-geral da estrutura de missão que foi criada, Portugal Digital, para acelerar esse processo de transformação e de transição digital em Portugal. E o último dia teremos um dia dedicado à administração pública, onde contaremos também com a presença da Secretária de Estado para a Modernização Administrativa, a quem também agradeço imenso a sua presença aqui no Directions. Para além desses 2 pilares, o terceiro pilar tem a ver com o talento, com a academia. Apesar da qualidade do talento nacional e do posicionamento fantástico das universidades portuguesas, temos de ser capazes de criar e atrair mais talento para Portugal. E o quarto pilar tem a ver com o compromisso nacional e eu diria até mais o compromisso europeu para liderarmos a economia digital. Apesar da dimensão de Portugal, devemos ser capazes de posicionar e nos posicionar como um hub para vários ecossistemas digitais e como Europa devemos ser capazes de liderar algumas das áreas tecnológicas mais disruptivas. Apesar do atraso que temos ao nível das soluções cloud, da inteligência artificial e de algumas outras áreas, podemos liderar em temas novos como o 5G, o 6G, quantum computing e uma série de novas áreas disruptivas onde Portugal e Europa devem se posicionar a nível da economia digital. Teremos, portanto, uma semana para falar sobre essas tecnologias disruptivas, mas o último pilar, ou digamos assim, o fator que nós consideramos fundamental para que seja possível conseguirmos mais nesse contexto de transformação digital tem a ver com o tema da sustentabilidade. Talvez o aspecto mais relevante, temos que de fato ser capazes de fazer com que tudo isso permita termos uma sociedade mais sustentável, não só ao nível ambiental ou econômico, mas também ao nível social, com mais coesão, inclusão. Hoje de manhã tivemos um pequeno almoço a falar especificamente sobre o tema da sustentabilidade e amanhã à tarde teremos um painel exclusivo a falar sobre inclusão e inovação social com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a quem desde já também agradeço a sua presença aqui no Directions. E tendo em conta esses 5 desafios, e eu diria melhor, essas 5 oportunidades, farei tudo para que a missão do Directions continue a ser a mesma nos próximos anos e que possamos continuar a partilhar conhecimento, insights sobre o tema da transformação digital em Portugal. E não poderia deixar de terminar sem agradecer o apoio incondicional e a adesão de todo o mercado a esse modelo híbrido do Directions. Tal como no passado, esse ano estamos a realizar o evento aqui nessa plataforma digital, mas também com diversas sessões presenciais no Secret Spot em Monsanto, como já foi referido pelo Bruno Nogueira. E termino agradecendo aos milhares de decisores que têm nos acompanhado nesses 24 anos, inicialmente, sobretudo, os CIOs, mas nos últimos anos, os milhares de CEOs, CFOs, CMOs e outros decisores das organizações nacionais. E claro,
aos nossos parceiros, patrocinadores e todos os oradores que com a IDC criaram aquilo que é hoje o principal evento independente de transformação digital em Portugal. Muito obrigado, espero que desfrutem, divirtam-se e que a partilha de conhecimento, insights e networking ao longo dessa semana sejam de fato catalisadores para sermos mais resilientes, ágeis e capazes de inovar de forma contínua numa economia e numa nova normalidade que será certamente mais digital. Muito obrigado e boa semana.